noite, tudo bem com vocês? Então, se eu não estou no ao vivo, é porque alguma coisa de errado aconteceu. Hoje, o que nós temos? Nós temos feriado. Então, para você não sair correndo para assistir, o que eu prefiro fazer? Faça um vídeo que depois você assiste quando você pode, ok? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre transporte. Transporte de produtos ou resíduos perigosos. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um resumo. Então, nós vamos ver a importância de entender. O que é importante entender quando a gente fala de transporte? Lógico, nós não podemos esquecer, né, que transporte de produtos perigosos ou resíduos perigosos tem uma legislação muito vasta por trás dele, que detalha tudo isso. Quais são os cuidados que a gente precisa tomar, o que a gente precisa pensar em todos os sentidos. Mas, antes da gente entrar nesse contexto, eu quero te falar sobre a gestão de transporte de produtos ou resíduos perigosos. Tá? Onde entra tudo isso? Quando você vai fazer uma contratação, você vai contratar um fornecedor que vai te fornecer produtos perigosos, ou você vai contratar um destinador de resíduos perigosos que vai destinar esses resíduos, é muito importante, dentro da gestão que você já faz, você pensar no impacto desse transporte. O impacto que vai desencadear tudo isso, caso você venha a ter um sinistro, um acidente ou alguma coisa no caminho. Então, eu vou contratar um fornecedor, eu estou no Rio Grande do Sul, eu vou comprar um produto que vem de São Paulo. Eu preciso, dentro da minha gestão, avaliar até que ponto eu posso considerar ter um fornecedor de tão longe. Por quê? Porque vão ter horas de viagem e vão ter um percurso muito grande. Eu sempre vou trabalhar com a hipótese de acontecer algum sinistro. Ah, Roseli, a probabilidade é pequena. Eu concordo, mas ela existe, ela não é nula. E às vezes a gente só consegue mensurar isso quando o sinistro já aconteceu. Então eu te desafio a pensar um pouco isso. Até que ponto vale a pena? Por exemplo, eu tinha umas regrinhas minhas quando eu trabalhava na consultoria, que eram o seguinte: precisava transportar resíduo de uma cidade para outra. Tinha que carregar de manhã para descarregar no mesmo dia, para não correr o risco de ficar parado em algum lugar e vir a sofrer algum dano em função disso. Ah, mas eu carregava daqui para o Paraná, do Rio Grande do Sul para São Paulo, por exemplo. Não dá para levar num dia, Roseli, tá certo? Não dá para levar num dia. Mas qual a conta que eu fazia? Carregava segunda, terça, no máximo quarta de manhã. Por quê? Para estar lá e descarregar na sexta, para não correr o risco de ficar final de semana o veículo carregado passeando por algum lugar. Então, isso faz parte da gestão, entender o problema e tentar minimizar o máximo possível o impacto que esse problema possa, se acontecer o sinistro, quais os problemas que possam vir a ser gerados, ok? Bom, diante desse sistema de gestão, eu já te falei, a legislação ela é muito vasta, né? Não vou trazer legislação aqui para vocês, só vou trazer um tópico, né? Que é a NTT 5998, que com as suas alterações, né, e nós temos várias alterações, ela regulamenta, neste momento, o transporte de produtos perigosos. E os resíduos, eles entram aí dentro, eles estão aí nesse contexto também. Por que eles estão nesse contexto? Porque os resíduos perigosos, eles possuem número de ONU. O que caracteriza um produto perigoso é ele ter um número de ONU, aquele númerozinho de 4 dígitos. Para o resíduo, a gente geralmente usa os genéricos, né? Que é o 3077 para sólidos e o 3082 para líquidos. Roseli, existem outros? Sim, existem outros, mas geralmente são usados esses que são os não especificados, né? O que a gente chama vulgarmente de genérico lá da classe 9. Eles estão dentro da NTT também. Por isso que quando a gente fala de produtos perigosos, a gente também está falando de resíduos perigosos, ok? Bom, o que eu preciso entender, além da legislação? Eu preciso entender que essa legislação é muito forte para aqueles itens que são perigosos, ou seja, ele possui número de ONU, certo? E a relação de número de ONU, ela está dentro da NTT, dentro da 5998.
Ali dentro, eu também vou ter as informações que são extremamente importantes, que é em relação à classificação e identificação para o transporte. Então, eu tenho a classe dos produtos, que vai de 1 a 9, eu tenho as subclasses, eu tenho o número de risco. Então, eu tenho uma série de informações que são relevantes e eu preciso conhecer para fazer o transporte, porque são esses números que vão me dar critérios para fazer a documentação, para fazer a identificação do veículo, e tudo isso serve para quê? Para atuação no momento de um acidente, no momento de um sinistro. Então, eu tenho que ter em mente identificar o meu material que vai ser transportado e poder classificar ele. Além disso, eu também preciso pensar na carga e no acondicionamento. Porque eu já classifiquei, eu já identifiquei, eu tenho uma embalagem, ok. Só que essa embalagem sozinha, ela não faz nada. Eu preciso montar a carga, seja uma embalagem só, sejam várias embalagens, e eu preciso acondicionar isso de forma correta. Ou seja, reconhecer a identificação, rotular e identificar esse material nas embalagens coerentes, nas embalagens respectivas. Roseli, quando tu está falando em embalagem, tu está falando só de tambor? Não, eu estou falando de bombona, de tambor, de caixa, de container, de tanque, ou seja, aquilo que realmente vai conter o material que vai ser transportado. Um outro item que eu não posso esquecer, que a própria NTT me lembra, é que eu tenho que pensar no veículo e nos equipamentos. O que seriam os equipamentos? Eu tenho um veículo, mas eu posso vir a ter um equipamento, por exemplo, um Romeu e Julieta, que vai ter uma segunda carreta, uma carreta única, onde eu vou ter o cavalo e a carreta. Então, eu tenho equipamentos junto ao meu veículo, que vão fazer esse transporte. Então, eu preciso considerar tudo isso. Eu vou avaliar de que forma? Por meio de um checklist, eu vou verificar a documentação deste veículo, se ele tem licença, se ele tem cadastro técnico federal, se o empreendimento tem cadastro técnico federal, se tem licença ambiental, se vai transportar de um estado para outro, se tem autorização de transporte de estado a estado, que é expedida pelo IBAMA. Eu vou verificar se esse veículo tem condições de levar o meu material, como ele está acondicionado, como ele está embalado, preciso ter noção disso. Se o veículo está em condições, se ele tem step, se os freios estão funcionando, a sinalização está funcionando, as luzes, se ele está todo identificado com os painéis como realmente precisa estar identificado, com os pictogramas. Então, eu vou avaliar tudo isso. Se o motorista tem curso de MOP, todo esse detalhamento é importante. Em detalhes, inclusive, como kit de emergência, ou até mesmo como o motorista está vestido. O motorista não pode estar de bermuda e chinelo de dedo. Roseli, é verão, ok, mas ele não pode estar de bermuda e chinelo de dedo. Ele não pode dar carona para ninguém. Quem vai andar com ele pode ser um ajudante, que tem que estar com os EPIs como ele está, de calça comprida, calçado fechado. Mas carona, levar a esposa, levar um filho junto, isso não pode, isso é proibido. Quem me diz isso? Lá, NTT 5998. Eu sei que ela é enorme, mas isso está escrito lá também. Então, a sinalização do veículo, de acordo com o material que ele vai transportar, com aquilo que está embalado, é vital para que eu não tenha problemas no decorrer do meu transporte. Vamos supor que o veículo está identificado com um número de ONU, só que as embalagens do produto têm outro número. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque ao longo da operação, ao longo do transporte, eu posso ter um sinistro, eu posso ter uma emergência, e essa identificação, essa sinalização, ela funciona para quê? Ela funciona para, no caso de um sinistro, quem vai prestar socorro saber o que tem que fazer, saber para onde vai correr, quais são os itens que precisa, é inflamável, não é inflamável, ou seja, saber como proceder. E isso parte da onde? Das guias de emergência, que são identificadas de que forma? Pelo número ONU. Por isso a importância de eu ter a identificação também feita. Mas, Roseli, se eu tenho dois resíduos, ou dois produtos, ou um resíduo e um produto, no mesmo
na mesma carroceria. Eu vou identificar com os dois números ONU? Não, você vai identificar com o painel sem numeração nenhuma. Isso já informa que ali tem mais de um produto, tem mais de um risco. Lembrando que este painel ele vai ser sem numeração nenhuma dos dois lados. Você não pode reutilizar painel. De um lado colocar um número e de outro lado colocar outro. Por quê? Porque se no meio do acidente o painel se solta, como é que a gente vai saber o que tinha dentro? Se são dois números distintos. Então, você consegue entender a relevância de tudo isso? Então, nós precisamos sim pensar em como resolver tudo isso, prevendo que pode ser que, tomara que não, mas pode ser que eu tenha uma emergência, como eu vou resolver? Quando eu falo em emergência, nós precisamos pensar que eu vou transportar um determinado material e se tiver uma emergência, eu tenho que ter um kit de atendimento à emergência, eu tenho que ter material para fazer barreira, tudo isso eu tenho que pensar, eu tenho que planejar antes, que são coisas que minimizam o impacto no caso de um acidente. A documentação, ela tem que estar muito bem feita, ela tem que ser correta. Então, eu preciso, sim, o número da ONU, o nome apropriado para o embarque, a classe, o número de risco, se houver. Eu preciso ter as informações que uma ficha de emergência teria. Eu não quero fazer ficha de emergência, Roseli, não é mais obrigatório, é facultativo, é fato. Mas em algum lugar você tem que ter essas informações para, no caso de um sinistro, saber o que fazer. Se nós estamos falando de resíduo, precisamos ter um MTR também. Além do que eu já comentei, o veículo tem que estar licenciado, o equipamento tem que estar licenciado, eu tenho que ter autorização se eu estou transportando de um estado para o outro. Então, são detalhes relevantes que são importantes, que precisam estar ali no módulo específico pensado de documentação. E lógico, gente, tudo isso gera responsabilidade. De quem é a responsabilidade? É do embarcador e do transportador. O maior volume de responsabilidade é do embarcador. Por quê? Porque é ele que sabe o que está sendo transportado no detalhe. Mas o transportador, ele também tem responsabilidades. Lembrando que se eu, embarcadora, estou transportando um material perigoso com um veículo que não está licenciado e precisa estar licenciado junto ao órgão ambiental, eu corro um risco maior ainda. Porque, além do sinistro, se porventura ele acontecer, eu ainda vou ser penalizado pelo descumprimento da legislação, uma vez que aquele veículo tinha que estar licenciado e não está. Então, a minha responsabilidade, ela existe mesmo quando eu tenho toda a documentação em dia, mas ela é muito maior se a documentação do transportador não está de acordo. Por isso que é tão importante você conhecer isso no detalhe. A fiscalização, ela é muito efetiva, ela é muito eficiente, ela busca sempre, nós temos muitos pontos de fiscalização na estrada. Lógico, poderia ser um pouco melhor? Poderia, mas o que tem já dá uma certa dor de cabeça para quem não está adequado às demandas necessárias. Na legislação, na própria NTT 5998, nós temos os critérios de fiscalização. E ali nós temos especificamente os graus de valor de multa, né? E dentro disso, nós conseguimos perceber que a multa do embarcador, na maioria das vezes, ela é maior que a multa do transportador. Por quê? Porque a responsabilidade do transportador, em muitos casos, é menor do que do embarcador. Aquilo que envolve conhecimentos específicos do embarque, o embarcador é que vai responder com maior volume pecuniário, com uma monta maior de dinheiro. É fato isso. E isso a gente não pode esquecer. É importante nós lembrarmos também que aqui a gente falou só da NTT. Mas nós temos outras legislações que são muito específicas para transporte, e nós não podemos esquecer delas. Nós temos vários pontos, vários documentos
que explicam isso, que trazem essa cobrança maior. Às vezes nós focamos só na NTT. Realmente, a NTT, ela é regulamentada pela União, ela rege tudo isso, ela cuida de todo esse transporte, mas nós não podemos esquecer que, além da NTT, nós temos outras legislações específicas que nos fazem pensar nisso de forma única. Quem seriam essas outras legislações? Nós temos as portarias do Inmetro, que falam sobre a questão das embalagens, né? Embalagens que são importantes. Nós temos Polícia Federal, que a Polícia Federal ela também tem as especificações dela, como, por exemplo, a embalagem de um produto controlado pela Polícia Federal tem que ter a informação no rótulo, produto controlado pela Polícia Federal. Isso está onde? Na legislação da Polícia Federal. Polícia Civil, nos estados que tem esse monitoramento. Exército, de que forma o Exército controla isso? Você não consegue transportar sem uma guia de tráfego, por exemplo. IBAMA, nós já falamos da autorização entre estados, que é importante. Temos também as legislações ambientais locais, geralmente controladas pelo órgão licenciador estadual, seja CETESB, IMA, FEPAM, IAT, NEA e tantos outros, tá? Aqui eu preciso fazer um parêntese com vocês. Quem regulamenta, eu disse antes que quem regulamenta o transporte de produtos perigosos é a União, né? Quando eu falo produtos perigosos, eu estou falando de resíduos também, porque resíduos têm número ONU, que é o que caracteriza um produto como perigoso. Quem regulamenta, então, essa legislação é a União, é fato, a Agência Nacional de Transportes Terrestres é monitorada, é controlada e fica sob o guarda-chuva da União. Se nós olharmos o artigo 22 da Constituição, nós vamos entender que o assunto transporte é competência privativa da União, só a União pode legislar sobre isso, é fato, está tudo certo. Porém, quando a gente fala em transporte de resíduos, ou quando a gente fala em impacto ambiental, a gente está indo para onde? A gente está indo para o artigo 23 da Constituição. E lá no artigo 23 da Constituição, a gente tem responsabilidade comum. É a responsabilidade da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, todo mundo tem a mesma competência, que é o quê? Cuidar do meio ambiente. Então, quando a gente está falando de cuidados com o meio ambiente, de proteção, preservação ambiental, a gente está falando de qualquer ente público, não apenas da União. Por isso que, na maioria dos estados, a gente tem regramentos para transporte de produtos perigosos, de resíduos perigosos, porque esse regramento visa o quê? Proteção ambiental, que lá o artigo 23 diz que pode fazer. Então, nós temos legislações específicas para isso. Nós temos legislação específica da Agência Nacional de Petróleo, ela também regulamenta algumas coisas. Nós temos legislações específicas do Ministério do Trabalho e Emprego, como a NR6, que é EPI, como líquidos inflamáveis, né, da NR20. Então, nós temos regulamentações nesse sentido, além também de outras legislações. Também temos os municípios que podem especificar o transporte, pode, já vimos que a cidade de São Paulo tem, Diadema, se eu não me engano, tem alguns municípios que já têm uma legislação específica para isso. Então, nós não podemos esquecer, pensar só na NTT e esquecer de todo esse contexto, ok? E quando a gente fala em documentação, a gente também vai pensar que eu tenho documentos que eu preciso para o transporte e eu tenho documentos que eu preciso para homologar essa transportadora. Então, eu vou saber se ela tem licença, se ela tem cadastro técnico federal, se ela tem seguro de carga, todos esses detalhes eu vou saber como? Eu vou saber avaliando a documentação da transportadora. E eu vou fazer isso antes de contratar. Depois que eu contratar e for fazer o transporte, então eu tenho a segunda parte da documentação, a documentação que vai acompanhar essa carga até ela chegar lá na frente. Só para a gente finalizar, lembra o que eu falei no início do vídeo? Isso é extremamente importante para você começar do jeito certo, ok?
Quando eu vou falar em transporte, eu tenho que ter em mente que eu vou circular algo que é perigoso. Então, eu preciso ter o conhecimento disso. Além da distância, eu também vou ter que conhecer o quê? O itinerário que minha transportadora vai fazer. Ou seja, tem restrição em passagem de túnel, tem restrição em passagem de zona urbana, tem horário para trafegar em determinada rodovia, são informações que eu também preciso para garantir que a minha carga vai chegar aonde ela precisa chegar, do jeito que ela precisa chegar, sem eu ter problemas com a fiscalização. Ok? Bom, a gente também teria que falar em não resíduo, né? Mas isso é um papo para um outro vídeo. Melhor, isso é um papo lá para o curso de transporte. Lá no curso de transporte a gente aborda isso, ok? Muito obrigada pela paciência de vocês, pelo carinho. Dúvidas? Manda para nós no suporte, que a gente vai responder uma por uma. Ou então, vai lá no plantão. Leva sua dúvida no plantão e a gente vai tirar ela ao vivo com todo mundo ali para nivelarmos o nosso conhecimento. Um beijo grande, te vejo na próxima live.